Hoje eu quero falar sobre algo que eu venho reparando há algum tempo entre os guitarristas. Na verdade, eu venho reparando isso há muito tempo e que me chama muito a atenção. Algo que no mundo do violão erudito é praticamente um consenso, uma regra. E eu estou falando das guitarras handmade ou as guitarras feitas à mão. E eu não quero levantar aqui uma questão polêmica, falar bem de alguém ou dizer que instrumento de determinada marca ou instrumento industrializado é melhor ou pior. Não, eu quero trazer só uma reflexão. A gente adquire o nosso instrumento pelo conforto, pela história que ele tem, porque sim, um instrumento como esse daqui, por exemplo, ele tem uma história, ou nós compramos um instrumento pelo nome que ele carrega em seu headstock. Esse daqui, por sinal, não tem nome algum. O nome dele vem dentro dele aqui. E se você é novo aqui no canal, eu sou o João. Aqui a gente fala de música, guitarra, violão e outras coisas mais. E hoje a gente vai falar então de instrumentos feitos à mão, instrumentos handmade. E como eu ia dizendo, no universo do violão clássico, violão erudito, a ideia do instrumento feito à mão por um luthier, né, um artesão, um fabricante de instrumentos, essa ideia é praticamente uma regra. Quando a gente conhece alguém que toca, fica sabendo, aquele cara ali, ele toca violão erudito. A gente já imagina que o violão dele é um violão feito à mão. Um violão onde houve um cuidado na fabricação do instrumento, nas madeiras, na história, porque sim, a história dessas madeiras, vamos entender que um artesão ele não dispõe da tecnologia, por exemplo, para secar uma madeira em 7 horas, equivalente a 30 anos. A madeira que um artesão usa para fabricar um instrumento como esse aqui, por exemplo, é uma madeira que realmente secou 30 anos lá debaixo de uma lona, atrás de um galinheiro. São instrumentos que realmente eles são... existe uma preocupação em cada um dos seus detalhes, né? Então, a madeira que é utilizada, a espessura do tampo, a tocabilidade, o conforto. Esse instrumento meu, por exemplo, ele tem até as cordinhas um pouco mais altas, ó, mas ele mesmo assim é um instrumento muito confortável para se tocar. O tamanho do instrumento, querendo ou não, a gente tem aí a questão da personalização do instrumento, as dimensões de quem vai tocar. Esse meu violão aqui, por exemplo, o luthier dele é Pádua, é lá de Viçosa, em Minas. Ele está comigo já há 24 anos. Esse violão eu adquiri ele quando eu entrei para um bacharelado de violão. Né? Tem um som bonito, um som bem gostoso. E ele tem a caixa dele em jacarandá, né? O tampo de trás aqui também. O tampo frontal dele aqui é cedro. Aqui é mogno, né? A gente achando que mogno é feito só para guitarra, não. O braço dele aqui é mogno. A escala dele também é jacarandá. As tarraxas dele são umas tarraxas bem comuns. Estou pensando em trocar essas tarraxas dele aí mais para frente, colocar umas tarraxinhas bacanas, porque ele merece. Mas perceba que é um instrumento que ele foi feito pensando em todos os detalhes, né, dentro do que é possível, dentro da faixa de preço. Esse violão aqui, eu já vi gente vendendo um equivalente a esse, 8 mil, 10 mil reais por aí, né? Então, em violão que, por exemplo, esse daqui na época, eu dei nele 2 mil reais, acho que foi 2.200, ele valorizou com a passagem do tempo. E esse é até um ponto interessante, a qualquer momento que eu quiser vender esse violão, e longe de mim essa vontade de querer vender esse violão, eu consigo pessoas que vão pagar por ele, porque essas pessoas elas sabem que desse violão ele carrega uma qualidade na sua fabricação, na escolha da madeira, nas suas dimensões, uma preocupação na qualidade de seu som. Até mesmo, podemos dizer, as pessoas terminam comprando a história desse instrumento, a história da madeira que foi usada para sua construção e a história dele
enquanto instrumento, né? Quase como um storytelling do instrumento musical desse violão aqui. E assim acontece com os instrumentos, os violões, pelo menos, feitos à mão. E aí entra uma figura muito interessante aí, que é a figura do luthier. O luthier, no mundo do violão erudito, ele é como se fosse uma figura mítica, um daqueles personagens medievais, sei lá, um mago, um ferreiro, um cara que vive ali meio isolado na oficina dele, só ele, madeira, ferramentas, né? É o cara que pega a madeira e dá vida a ela, transforma num instrumento, né? É o cara que pega um instrumento que chega lá, às vezes judiado pelo tempo, pelo uso, e sopra uma vida nova naquele instrumento. Então, pelo menos para o pessoal do violão erudito, o luthier ele não é apenas um construtor, ele faz parte da nossa cultura. No caso do luthier que fez esse meu violão, que construiu esse violão, a gente não consegue nem usar o termo fabricar, né? O cara construiu esse instrumento com as mãos dele. Esse cara aqui ele é conhecido por um punhado de pessoas, quem comprou seus instrumentos, né? Ele nem se compara com um, uma Fender, um Gibson ou uma outra grife de instrumento qualquer. Mas mesmo assim, esse instrumento dentro do mundo onde se valoriza exatamente isso, esse instrumento ele tem valor. E aí quando a gente cai no mundo da guitarra, a gente percebe que acontece o contrário. As pessoas elas vão comprar um instrumento antes olhando o que vem aqui na... Quando a gente fala de violão, chama isso aqui até de a mão, né, do violão, porque a gente chama isso aqui de braço. Depois eu comecei a tocar guitarra e eu descobri que a galera chama isso aqui de headstock também, né? Headstock. Então o pessoal compra primeiro olhando o que vem escrito no headstock, antes de pensar talvez no conforto, na tocabilidade. Existe até uma coisa que eu escuto muito quando o pessoal fala de comprar guitarra, que é antes de escolher, até por causa do som, pensar na liquidez do instrumento, né? Será que eu vou conseguir vender esse instrumento, no caso, se eu precisar vender? E assim, eu não vou nem julgar isso. É claro que todo mundo tem o seu dinheiro suado, corre atrás, trabalha e quer fazer uma escolha boa para comprar um instrumento bom, mas o que eu penso é que colocar essa questão de vender, né, poder vender o instrumento antes da qualidade do som, antes da fabricação do instrumento, do conforto de poder tocar esse instrumento, eu acho um pouco ruim, um pouco, sei lá, que nome que eu daria para isso, mas termina diminuindo o instrumento. Talvez eu estou romantizando demais aqui a questão, né? Mesmo porque a guitarra ela é um instrumento da era industrial. Tudo na guitarra transmite essa mensagem. Eu sou um instrumento da era industrial. É um instrumento que é feito em massa. É um instrumento que a gente chama as peças de metal de ferragens. É um instrumento elétrico. É um instrumento da era industrial. É um instrumento feito em série. E tudo bem, não há problema nisso. Mesmo porque existe o outro lado da moeda, né, que são as pessoas que colecionam, principalmente guitarras. Eu já vejo isso, a cultura da coleção de guitarras. Então a gente tem aí as edições especiais de determinado ano, até mesmo guitarras com defeitos que saíram ali naquela edição, o cara tem guitarras que o cara comprou uma edição especial aí que hoje está custando 100 mil, 200 mil, 300 mil dólares, né? Tem isso, não são nem reais, são dólares. Mas eu até entendo que isso é reflexo de ser um instrumento da era industrial. Mas será que a gente não consegue olhar essa questão por outra perspectiva? Porque, vamos lá, vamos agora nos especificar aqui a questão dos instrumentos feitos à mão e comparar com o que isso acontece, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos.
Eu já conversei com o pessoal que vai lá para os Estados Unidos, vai até para outros países, e lá a cultura do instrumento feito à mão, para guitarra, é muito parecido com o instrumento feito à mão aqui para o violão. Lá se valoriza, né? A guitarra feita à mão lá fora, ela tende a ser até mais cara do que a guitarra industrializada. Como o violão feito à mão aqui no Brasil, ele tende a ser mais caro que um violão que você vai comprar ali na loja. Isso aí essas coisas coincidem, só não coincide o instrumento. E eu fico pensando aqui no Brasil, por exemplo, né, a guitarra, nós temos bons luthiers, tanto para violão quanto para guitarra, mas agora focando na guitarra, né? Nós temos bons nomes aqui que fabricam bons instrumentos, aonde aquele mesmo rigor que eu vejo nesse violão aqui, que me acompanha há 24 anos, eu vejo isso para a construção de uma guitarra, é a escolha da madeira. Então, o cara vai usar madeiras diferentes para partes diferentes do instrumento. Por sinal, o cara vai usar madeiras para a fabricação dessa guitarra. E isso é uma questão muito importante, principalmente hoje, quando a gente está discutindo o uso de materiais sintéticos para a fabricação das guitarras industrializadas, né? Vide aí o famoso Techwood que a galera anda usando para fazer escala de guitarra. Tem gente que demoniza o Techwood, tem gente que defende, tem gente que fala que é para baratear o instrumento, e pode ser mesmo, não duvido, mas já que nós estamos levantando tanta desconfiança dos instrumentos industrializados, por que não valorizar um instrumento feito à mão, aonde nós sabemos todo o material que será utilizado para a fabricação desse instrumento, inclusive a escala. Você vai saber que a escala não é feito de teakwood, lá de madeira prensada com resina, né? Vai ser madeira mesmo, seja um jacarandá como esse daqui. Eu não sei se a galera consegue achar ébano por aí, que ébano é uma madeira muito complicada de se conseguir, né? Controlada e tudo, mas você entra no Instagram e você encontra vários luthiers de guitarras que usam madeira em todas as partes do instrumento, né? A ferragem da melhor qualidade, não é a ferragem ali da marca, né? Igual, sei lá, aqui, não sei se dá para você ver, eu tenho aqui a minha Strindberg aqui, as tarraxas dela são tarraxas Strindberg, não. O cara vai fabricar para você uma guitarra onde ele vai utilizar tarraxas Gotô, né? O top de linha das tarraxas, onde o luthier ele vai utilizar no seu instrumento um captador de alguma marca aí, um Seymour Duncan, ou até mesmo aquele Malagoli, né, que é uma marca famosa aqui do Brasil. Eu vou ser sincero, se eu tivesse condições, que aí vai cair no único ponto fraco de todo o meu argumento para a gente comprar uma guitarra handmade, né? Elas realmente são instrumentos mais caros. Não, uma guitarra feita à mão aqui no Brasil, ela é um instrumento mais caro. Mas mesmo assim, se eu tivesse a grana na mão, vamos fazer uma comparação aí. Uma guitarra importada de grife, marca famosa, a R$ 10.000 aqui no Brasil, comparada com uma guitarra de luthier, R$ 10.000 feita aqui, cara, eu vou de olhos fechados e para mim não é muito difícil eu de olhos fechados, mas eu vou de olhos fechados na guitarra feita aqui, porque com certeza a guitarra que vem de fora, que chega aqui a 10.000, ela não tem o mesmo nível da guitarra de 10.000 feita aqui dentro, feita à mão, toda de madeira, com as ferragens bacanas, de ótima qualidade, com os captadores instalados à mão, né? Não instalados lá na linha de produção, que quando você vai fazer a primeira revisão lá na guitarra, quando dá um defeito no captador, você vai olhar, você não entende como que aquele negócio funciona, porque a soldagem é feita de qualquer jeito. Então eu iria tranquilão num instrumento feito à mão aqui dentro do Brasil. Realmente eu só não tenho porque o valor é um tanto quanto
acima, né, do que a maioria das pessoas conseguem pagar. E foi até por isso que eu terminei comprando essa Strindberg aqui. O sinal vem me atendendo muito bem, né, mas eu gostaria muito que minha próxima guitarra fosse uma guitarra feita à mão. Mas pode ser que isso seja uma questão cultural, né, entre os guitarristas. Isso pode ser mais falando menos sobre guitarra e falando mais sobre cultura. Uma cultura que procura legitimidade na logo, que procura confiabilidade na marca. E isso é válido também, né? Por exemplo, eu vou voltar lá naquele exemplo do colecionador. O colecionador, o instrumento que ele tem ali em mãos, se for uma peça colecionável, existe registro, as características, as especificações desse instrumento lá junto ao fabricante. Então, isso termina conferindo um valor de item colecionável, coisa que, por exemplo, eu não conseguiria com esse instrumento mesmo sendo um instrumento fantástico, um instrumento com um som muito bacana, um instrumento que a gente sabe o que compõe ele, mas como a sua história não foi na íntegra registrada, ele termina não tendo esse valor a mais, como um item colecionável. Se torna algo muito específico para realmente um punhadinho de pessoas que têm conhecimento para dar esse valor. Já um instrumento industrializado, não. A documentação, o registro é comum, né? É mais prático, é mais fácil, faz parte da cultura, faz parte até do processo industrial que envolve a fabricação desse instrumento. E isso não é uma crítica, mais uma vez, né? Porque aí me aparece alguém nos comentários, né, com comentários inflamados, achando que eu estou querendo arrumar treta. Não, não quero, cara. Já tem uma idade aí que a última coisa que eu quero é arrumar encrenca. Mas a reflexão que fica, até onde a gente escolhe o instrumento pelo que nós buscamos no instrumento, né? O conforto, a sonoridade, e até que ponto a gente compra o instrumento para atender a visão dos outros. Então, para concluir isso tudo que eu falei aqui, resumir um pouco, é, no violão, o instrumento feito à mão é praticamente regra. O luthier é aquela figura mítica que sopra vida na madeira e transforma ela em instrumento musical. Faz parte da nossa cultura. Na guitarra, a coisa já é um pouco diferente. Eu percebo que muitos vão comprar um instrumento pensando na marca. E eu acredito que isso seja até porque a guitarra ela é um instrumento da era industrial. Ela naturalmente já é um instrumento de fábrica, né, da linha de produção. E aí a minha proposta é que talvez olhar com mais carinho para os instrumentos feitos à mão, e é claro, com um pouquinho mais de dinheiro na conta bancária, seja também uma forma nova de ouvir, né? Escutar a história do instrumento, a história da madeira do instrumento. Pô, esse instrumento aqui, a madeira dele veio de tal lugar, veio de uma casa antiga. Isso acontece muito. Eu tenho um amigo que ele tem lá um jacarandá guardado no quintal dele, debaixo de uma lona, que veio de uma casa antiga que foi demolida, né? Aquelas casas de interior, e ele recolheu parte dessa madeira e está lá secando. Está 40, 50 anos secando essa madeira, né? Isso sem contar o tempo que essa madeira era casa. E aí, quando isso vai se tornar um instrumento, vai se tornar um instrumento fantástico. Por sinal, ele já fez alguns instrumentos dessa madeira aí. A gente não vai ter problema, coisa que a gente vê muito na guitarra, do braço que empena, o braço que torce, né? Não tem isso. Mas, no fim das contas, né, para poder a gente não fechar o vídeo aqui com uma polêmica, eu vou soltar uma para poder apaziguar tudo aqui. O importante mesmo é a gente ter um instrumento que faz a gente tocar, que faz a gente ter gosto para tocar. Eu acho que isso daí que é o mais importante, independente se o headstock tem um nome de grife ou não, independente se ele é feito com uma madeira de lei ou não, independente se foi construído numa linha de produção ou se foi construído por um cara, um lobo solitário, né, em um lugar afastado. O mais importante é tocar e se sentir bem tocando. No mais,
eu acho que a gente pode encerrar por aqui. Espero que vocês estejam bem, continuem bem, se cuidem. A gente vai mantendo contato. Até o próximo vídeo. Um grande abraço para vocês.